Boa noite, irmãos, e a todos os nossos ouvintes. Deus abençoe nesta noite, para que seja um momento agradável na presença de Deus, um momento de adoração sincera a Ele, um momento de crescimento espiritual para as nossas vidas. Deus assim nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome sempre. Auxilia-nos para que, como salmista, nós possamos dizer: viva a nossa alma para louvar-te. Ó Deus, somos incapazes disto sem a operação do Senhor benevolente em nossas vidas. Nos auxilia nesta hora de culto, Senhor, e abençoe para que esse culto seja agradável a Ti, e ó Deus, venha a ser de grande edificação para a nossa vida espiritual. Tem misericórdia de nós, em Cristo Jesus oramos, amém. Vamos ler Lucas 5, de 1 a 11, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 11. Ouçam a leitura do texto. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Jesus não somente perdoa os pecados, mas Ele quer também trabalhar na nossa vida. Pedro, diante daquela pesca maravilhosa, ficou tão temeroso quanto a Cristo e levou a sentir assim os seus pecados. Ele viu-se pecador diante de Jesus e disse para Jesus: retira-te de mim, porque sou pecador. Sabia que Jesus era santo, não tinha pecado. E nesse temor disse: retira-te de mim, Senhor. Mas o Senhor não se retirou dele. Aliás, nós vemos Jesus dizendo no verso do número 10, na parte final: não temas, doravante serás pescador de homens. Ele não se retira de nós, porque Ele quer trabalhar na nossa vida e para nos usar, como fez com Pedro. Ao invés de dizermos: retira-te de nós, Senhor, vamos falar: Senhor, vai fundo, vasculha a nossa vida, trabalha em nosso ser, molda-nos segundo o teu querer e para a tua obra. Vamos curvar a cabeça, vamos orar silenciosamente, falando com Deus. Oremos por alguns instantes, silenciosamente.
Eu creio, Senhor, nas divinas promessas. Vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Vamos cantar o hino de número 68. Eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém. Leiamos agora o texto de Salmos 145, do verso 1 ao verso 8. Salmo 145, de 1 a 8. Ouçam novamente a leitura desse texto. Salmo 145, de 1 a 8. Esse salmo fala da bondade, da grandeza e da providência de Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência. O salmista, ele se propõe a exaltar e a louvar a Deus durante a sua vida. Para todos sempre, ele diz. Mas ele diz também o porquê. O Senhor é muito digno
por causa da sua grandeza. E nesta sua grandeza estava a misericórdia de Deus, a justiça de Deus. Nesta misericórdia, justiça não requerida de nós para a nossa salvação, mas justiça dele na cruz de Cristo para a nossa salvação. E é depois de salvos por esta justiça de Deus em Cristo, é que nós vamos começar a ser trabalhado por Deus para andarmos na justiça de Deus. E para o salmista, esta grandeza de Deus tinha que ser exaltada, louvada. Vamos louvar esse Deus com hinos e cânticos. Comecemos com o hino de número 52. Arcanjos adorar.
A nossa meditação de hoje está em Gênesis capítulo 28, livro de Gênesis, capítulo 28, do verso 10 ao verso de número 17, Gênesis 28, 10 a 17, vamos ler esse texto. A visão da escada que teve Jacó. Gênesis 28, 10 a 17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar para esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Querido Deus e nosso Pai, mais uma vez oramos a Ti, e para suplicar a Tua graça sobre a nossa vida, quando vamos estar meditando no texto sagrado. Nós Te louvamos, ó Deus, pela fé colocada em nossos corações, para, ó Deus, buscar na Tua palavra a direção para a nossa vida, e cada dia mais uma aproximação do Senhor segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Esteja, Senhor Deus, com o Teu Espírito trabalhando em nossas vidas nesse momento e falando aquilo que desejas para nós nesta noite. Precisamos muito de que fales ao nosso coração. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Fiquei a pensar o significado deste sonho para Jacó e para nós. Os sonhos acontecem por vários motivos. Nas crianças, os sonhos fazem parte do processo de desenvolvimento, mas também um distúrbio do sono, com mudanças de hábitos, pode causar sonhos. Nosso cérebro sofre influência do nosso organismo, e muitas vezes sonhamos por isso também. Se estamos com o estômago pesado, de uma má digestão, podemos ter pesadelo. Sonhos semelhantes e repetitivos podem indicar um problema de saúde. Jacó estava cansado. Jacó tinha saído de sua casa brigado com seu irmão, aliás, fugindo do seu irmão. Problemas sérios estava enfrentando Jacó, e teve a necessidade então de sair desta forma. E cansado, depois de tanto caminhar o dia todo, à noite tomou uma das pedras daquele lugar, fê-la travesseiro e dormiu. Aquele sono pesado, era de se esperar que Jacó tivesse um pesadelo,
quem sabe pensando em seu irmão Esaú vindo ao seu encalço, alcançando com homens para matá-lo. Mas Jacó não teve um pesadelo, Jacó teve um lindo sonho. E nesse sonho, ele viu uma escada que o topo atingia o céu, e naquela escada anjos descendo e subindo, e ao pé daquela escada o Senhor falando com ele. Fiquei a pensar na importância daquele sonho para Jacó e as lições também importantes para a nossa vida. Nosso tema é a benevolência de Deus para com Jacó, e que também é exercida para conosco, a benevolência de Deus para com Jacó. Nós vemos, em primeiro lugar, o céu estava aberto. Jacó tinha deixado a sua casa. Jacó estava agora sem família. Existem três coisas básicas na vida do ser humano. Uma delas é a família, a outra é a profissão, e uma terceira é a religião. A família fala muito sobre o nosso emocional. E é na família que nós descansamos depois de um dia de trabalho, depois de muita turbulência. Famílias ajustadas, elas auxiliam no nosso emocional. A profissão, ela fala sobre o nosso físico, é para o sustento do nosso físico. A religião, ela fala sobre o espiritual, é para o sustento da vida espiritual. Jacó estava ali sem família, Jacó estava ali sem profissão. Durante a sua vida ele ficou junto de sua mãe. É um problema muito sério quando filhos ficam como que na barra da saia da mãe, tendo toda a proteção, como nós notamos no caso de Jacó com sua mãe. É claro que em casa nós podemos aprender uma profissão também, culinária, por exemplo, muito importante e muito rentosa hoje na sociedade, mas naquele tempo não servia de uma profissão para o homem. Mas nós vemos também Jacó sem religião. Ele não tinha contato com Deus. Ele tinha ouvido Isaac, seu pai, falar sobre Deus, e falar como Deus apareceu para o seu avô Abraão, e as promessas que Deus tinha feito, de abençoá-los, de fazer deles uma grande nação, e deles serem bênção para todas as nações. Mas Jacó não tinha conhecimento desse Deus, a não ser pelo que ele ouvia dizer, de uma maneira muito vaga. E é interessante nós observarmos que até esse momento não há uma oração de Jacó mencionada na Bíblia. Parece que o relacionamento de Jacó era um relacionamento muito teórico, e pelo que ele apenas ouvira dizer, mas nada de um relacionamento experimental, vivencial, pessoal com Deus. Mas ali, sem família, sem uma profissão, e espiritualmente sentindo-se sozinho, Deus aparece e mostra o céu aberto para Jacó. Isso é maravilhoso, isso é confortador. Era como se Deus estivesse dizendo para Jacó: você está sem família, você está sem casa,
mas o céu está aberto para você. Na benevolência de Deus, Ele faz isto para com o pecador e manda que se pregue o Evangelho. E Ele disse aos seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Era difícil Jacó entender aquela mensagem de Deus tão sublime, de um amor tão grande de Deus para com a vida de Jacó, sendo ele uma pessoa que agira tão mal no seu lar, especialmente no final. Ele se unira com sua mãe para enganar seu pai, quase cego, e depois sai fugindo de casa porque seu irmão aspirava a vingança contra ele, porque ele se disfarçou como Esaú para pegar as bênçãos do primogênito que era Esaú. Era difícil para Jacó entender esse grande amor de Deus. Como é difícil para cada pecador entender a morte de Cristo na cruz, esse imensurável amor de Deus para com o pecador. É Deus abrindo o céu e dizendo: você está se sentindo sem nada, você está tentando buscar um lugar aonde possa encontrar amparo, mas o amparo de que você precisa está comigo. E aconteça o que acontecer, o céu está aberto para você. Mas é interessante também nós observarmos que ali havia uma escada onde anjos desciam e subiam. Nós vemos que a escada, ela ligava a terra ao céu. Esse grande espaço, esse enorme espaço, e aqui era os céus dos céus. A Bíblia fala em 3 céus: o céu primeiro das aves, das nuvens, mas depois fala também o céu das constelações, e o terceiro céu, o céu onde Deus tem o seu trono, habita com os seus anjos. E essa escada então atingia o céu dos céus. Nós vemos esta maravilha desta escada. E aí eu fiquei a pensar: por que os anjos não estavam vindo a Jacó sem a escada? Eles tinham condições para isso. Quando apareceram para os pastores lá nos campos de Belém para anunciar o nascimento de Jesus, não houve escada. Os anjos desceram onde eles estavam, a luz brilhou, eles ficaram assustados, sem uma escada. É a única menção na Bíblia de uma escada ligando a terra ao céu. Isso é para falar para nós o acesso que Deus tem para nós, a ponte de ligação, aquilo que separa o homem ou Jacó de Deus, aquilo que separava, agora estava ligado por causa desta ponte. Nós vemos o Evangelho falando desta ligação que Deus faz com o pecador, e esta escada ali é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é aquele que religa o homem com Deus. E se Jacó se sentia como uma pessoa sem uma religião verdadeira, é interessante porque
Essa palavra religião, ela vem do latim, e um dos sentidos é religare, e a verdadeira religião é aquela que religa o pecador com Deus. E nós sabemos que a distância impede o homem de pensar, de cogitar isto na sua mente, em se ligar com Deus. E é por isso que no sonho é Deus que vem a Jacó, é Deus que prepara aquela escada no sonho para Jacó. Ali estavam os anjos, subindo e descendo naquela escada, para dar a ideia para Jacó, incutir na mente de Jacó: você também subirá esta escada, você também vai chegar a esta casa que eu tenho aberta para você, mas é através do caminho que eu preparei para você. E por isso, quando o Evangelho de João, Jesus diz no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, está o artigo definido, o e a. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, é Jesus. Para religar o pecador, o Deus Santo desligado do homem pecador, agora é religado através de Jesus, o Filho de Deus, que vem para com a sua morte na cruz, pagar a culpa dos nossos pecados, e agora estabelecer uma união através de um verdadeiro arrependimento do pecador, nesta fé, na sua provisão de redenção, para agora amparar este homem por toda a eternidade. Ali então estava aquela escada, ligando o céu, para falar desta ligação que Deus tem para o pecador. Mas nós vemos também, junto com esta escada, nós vemos Jesus ao pé da escada. O Senhor ali é Jesus. Sempre que a Bíblia fala o Senhor, ou o anjo do Senhor, no singular, está se referindo a Jesus lá no Velho Testamento, ao pé da escada. Não teria valor a escada, não teria valor os muitos anjos, se Jesus não estivesse, e tudo estava providenciado ali, por causa de Jesus, do seu amor para com Jacó. Nós vemos agora as palavras de Jesus, daquele Senhor, junto a Jacó. Observe o verso de número 13, perto estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e de Isaque, e Deus de Isaque, a terra em que estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. As mesmas promessas que Deus fez quando chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, Ele reafirmou isto com Isaque, pai de Jacó, e agora reafirma novamente para Jacó, dizendo: eu sou Deus do teu avô, eu sou Deus do teu pai, eu sou o teu Deus. Deus tinha um plano através daqueles homens, de constituir uma nação poderosa, uma nação cujo número seria como as areias, os grãos de areia no mundo, ou como as estrelas do céu, que não se podem contar. E tendo o povo de Israel conosco, descendente daqueles homens, de maneira inquestionável, nós vemos a maravilha da obra de Deus, do projeto de Deus, dos planos de Deus.
E agora Jacó estava então tendo contato com Deus, o mesmo que tivera seu avô e seu pai. Estava diante do mesmo Deus, falando com ele, ao seu coração, acalentando a sua alma. Nós vemos o verso de número 15 dizendo: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus não começa uma obra para ficar inacabada. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou uma obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo, quando escreveu aos Filipenses que haviam aceitado o Senhor Jesus, estavam caminhando com Cristo, ele sabia que o Senhor não estava com ele só até aquele momento, mas estaria até o fim, e eles, crendo no Senhor Jesus, perseverariam até a morte, para estar com o Senhor no céu, eternamente. Assim também, Deus queria que Jacó entendesse a sua benevolência tão grande para com a vida daquele jovem, talvez um pouco mais de 40 anos, com todos aqueles problemas na sua vida. Eu vou estar com você aonde você for, e eu vou fazer você voltar aqui para a sua família. Interessante que a gente, observando a vida de Jacó, nós vamos ver isso. Naquele momento, Jacó, ele acorda espantado, assustado. Verso de número 16 diz: despertado Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. O que poderia ser um pesadelo, um sonho, que lhe impusesse maior medo, em consequência do medo que trazia no seu coração, na sua vida, Jacó teve esse sonho lindo, Deus se revelando a ele na sua benevolência. Não era um mero sonho, não era produzido por Jacó, jamais poderia, nas circunstâncias em que estava e da falta de conhecimento que tinha de Deus, ter um sonho daquele tipo, jamais. Mas Deus, na sua grandeza, em onipotência e onipresença, podia estar ali com Jacó, para falar as coisas que queria fazer na vida de Jacó e através da vida de Jacó. E Jacó então acorda assustado e diz: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Ele parte dali para a casa de seu parente, para a casa de Labão, para procurar então abrigo ali. E é interessante que lá ele passa a morar com Labão, e ele passa a morar ali com Labão mais de 14 anos, só para se casar com Raquel. Ele teve que trabalhar 7 anos, mais 7 anos que ele tinha pelo casamento de Lia, 14 anos ao todo. E é interessante que Labão fez de tudo para prejudicar Jacó, quando viu que Jacó estava com família e que poderia dominá-lo. Nós vemos que Labão muda o salário de Jacó muitas vezes quando ele retorna, e é interessante que ele retorna para sua casa, deixando Labão. Ele retorna também escondido, pelos problemas que havia tido com Labão, não mais agora por culpa dele, mas por culpa de Labão. E no meio do caminho o Senhor aparece novamente no Val de Jaboque, no momento em que o seu coração estava com muito medo.
porque tinha deixado Labão. Labão poderia vir ao seu encalço, mas ele estava indo ao encontro de Esaú. E como é que seria o encontro com Esaú? Ele tinha deixado Esaú enraivecido com ele, aspirando matá-lo. E nesse momento, o Senhor aparece novamente com ele, ali naquele vale. E ele tem uma outra experiência com Deus. E ele agarra naquele anjo que apareceu ali. E aquele anjo era o Senhor. Aquele anjo lutava com ele a noite toda. E chegou o momento em que o anjo disse: deixa-me ir. Mas Jacó, na madrugada, tendo passado a noite em luta com aquele anjo, dizia: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Jacó sabia que tinha sido abençoado por Deus em todos aqueles anos passados. Deus tinha cumprido a sua promessa, estava cumprindo a sua promessa no retorno agora para o encontro com Esaú. Mas ele sabia que ele precisava da bênção de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus nos nossos relacionamentos dia após dia. Vamos encontrar sempre situações desfavoráveis, situações ameaçadoras. Vamos nos ver muitas vezes em momentos em que não sabemos o que fazer, em momentos em que nos sentimos perdidos ou ameaçados de morrer. Mas é muito interessante nós vermos a benevolência de Deus seguindo o seu servo, amparando o seu servo. E naquele momento então, o anjo abençoa, o Senhor abençoa Jacó. E Jacó tem um encontro com seu irmão Esaú que ele não esperava. Achando que o seu irmão poderia matá-lo, ainda com medo depois do encontro com o anjo, o seu irmão o abraça, o beija, chora e o recebe desta forma, porque Deus havia mudado o coração de Esaú. Deus age assim na nossa vida, sempre que necessário. Isso não significa que Deus vai mudar o coração de todos os nossos inimigos. Podemos até morrer por um inimigo nosso. Estevão morreu apedrejado por inimigos do Evangelho. Mas interessante, o céu estava aberto para Estevão. Deus cuida da nossa vida, da nossa trajetória, e vai trabalhando na nossa vida para nos formar e nos usar, para sermos bênção na vida de outras pessoas, como foi Jacó, através principalmente do seu filho José. E todos os seus filhos aprenderam com José sobre Deus, de uma maneira muito prática. E quem lê a história fica encantado de ver a maravilha da benevolência desse Deus. Nós precisamos também estar confiando nesse Deus. É o Deus que tem o céu aberto para nós. É o Deus que preparou um caminho, Jesus, para nos conduzir ao céu, para nos ligar com Deus e para um dia vivermos com Ele eternamente. Mas é o Deus que faz promessa de caminhar conosco todos os dias da nossa vida. Antes de Jesus subir ao céu, depois de ressuscitado dentre os mortos, após a morte na cruz, Ele disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida, para encher o nosso coração de segurança e paz, e fazer com que cantemos todos os dias da nossa vida. E como diz o Salmo 46, ainda que a terra se transtorne ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, ainda que tudo aconteça de errado e de mal na nossa vida, para a nossa morte, ainda que morramos hoje e agora, o céu está aberto para nos receber, por causa da benevolência desse Deus.
Mas enquanto não chegar esta hora, Deus vai estar trabalhando na nossa vida para nos usar nesta sua glória, de sua onipotência, de sua onipresença, consoladora, animadora para as nossas vidas. Deus abençoe ricamente os amados irmãos, e aqueles que ainda não estão convertidos a Cristo, é o convite que nós fazemos: entrega a tua vida a Jesus, confia no sacrifício de Jesus, confessa os teus pecados a Ele, pede perdão, Ele virá habitar em seu coração através do seu Espírito, e você terá então este acompanhamento de Jesus, com os ensinamentos gloriosos que Ele tem para a sua vida, nas revelações e nas promessas infalíveis dele, até ver cumprida todas as suas palavras na tua vida e até receber-te no céu. Foi para isto que Ele nos criou, foi para isto que Ele morreu na cruz por nós. E isto já estava, este Evangelho já estava sendo anunciado lá naquela escada com Jacó, naquele céu aberto, e o Senhor ali ao lado de Jacó para auxiliá-lo. Deus assim nos abençoe. Estou plenamente certo de que aquele que começou uma obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo, não vai deixar pela metade, não. Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino de número 144. Hino de número 144. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó,
Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, através daqueles homens, formou um povo, o povo de Israel, e através daquele povo enviou o teu Filho, Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, por este plano, por esta obra, por este reino do Senhor, e por nos sentirmos incluídos nele também, por tua muita bondade e misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Continua, Senhor Deus, trabalhando nas nossas vidas, se revelando a nós, nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida. E, ó Deus, trabalha de tal forma que sejamos bênção na vida daqueles que precisam te conhecer, como outros foram bênçãos na nossa vida para que nós conhecêssemos o Senhor. Abençoa assim a nossa vida. E, ó Deus, fica conosco. Louvado seja o teu nome. Em Cristo Jesus nós oramos. E aqueles, ó Pai, que ainda não têm o Senhor, continua com o teu Espírito trabalhando em suas vidas para que se convertam a Ti e não vivam sem esperança nesse mundo, e não morram sem esperança nesse mundo, mas tendo o Senhor, ó Deus, falando-lhe ao coração diariamente, e assim animando a sua vida com teu amor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Boa semana. Deus abençoe a todos, rica e poderosamente. Amém.